Muito bom dia. Eu vinha então falar um bocadinho sobre aquilo que é o financiamento para projetos de inovação e cooperação e desenvolvimento em África e América Latina, um enfoque muito especial naquilo que é o financiamento ao desenvolvimento nos últimos anos. Portanto, vou fazer um bocadinho o overview do financiamento ao desenvolvimento nos últimos anos e lançar-vos, no fundo, um desafio para aquilo que é o financiamento que existe, que está disponível agora e no futuro e que poderá ser aproveitado pelos investigadores portugueses, pelas ONGs portuguesas, para trabalhar em África e América Latina no desenvolvimento. Portanto, desde 1960 até 2013, aquilo que foi o financiamento ao desenvolvimento pode ser visto pelo gráfico. Podem ver que, em termos totais, os Estados Unidos representam um grande, é o maior financiador, digamos assim, em termos de financiamento ao desenvolvimento, ao longo deste período, e tem vindo a aumentar, especialmente nos últimos anos. Contudo, quando olhamos para aquilo que é o financiamento em termos relativos ao seu produto nacional bruto, os Estados Unidos contribuem menos do que Portugal, como podem ver. Portanto, temos este gráfico comparativo em que podem ver que a Suécia e, em geral, os países nórdicos financiam muito projetos de desenvolvimento em relação àquilo que é o seu produto. Se olharmos para a parte terminal do gráfico, para o ano 2013, podemos ver que somente 5 países, estes 5 países, Noruega, Suécia, Luxemburgo, Dinamarca e Reino Unido, cumpriram aquilo que é a meta acordada pelas Nações Unidas de investir 0,7% do seu produto nacional bruto em financiamento ao desenvolvimento. Portanto, só aqueles 4 países cumpriram esta meta. Uma vez mais podem ver que os Estados Unidos estão abaixo de Portugal, curiosamente. Olhando para aquilo que são os financiadores do desenvolvimento, podemos ver que existe uma preponderância muito grande dos Estados Unidos e da União Europeia, mas também daquilo que são os mecanismos de cooperação de determinados países, como o Reino Unido ou a França, assim como os fundos multilaterais, principalmente do Banco Mundial. Em termos de áreas em que este dinheiro é investido, e tal como o Dr. Hélder Monteia referiu, a agricultura representa uma pequena parte, está ali representada a verde, portanto é somente uma pequena parte daquilo que é investido no desenvolvimento, que se espera que possa aumentar nos próximos anos, porque eu creio que não é muito compreensível que a agricultura represente aquele pequenino, aquela pequena parte que podem ver ali. Olhando agora para aquilo que é o financiamento de Portugal e olhando para o ano de 2012, que foi o ano para o qual obtive os dados, podemos ver que, tal como nós poderíamos pensar, Portugal investe sobretudo naquilo que são os países de língua portuguesa. Cabo Verde, Moçambique, Angola, Santo Tomé e também alguns por proximidade, Marrocos. Contudo, é interessante notar que Portugal tem ainda um investimento bastante significativo para aquilo que é a nossa realidade na China e no Brasil, no ano de 2012. Isto é um bocadinho do panorama daquilo que são as oportunidades de financiamento que podem encontrar. É só uma pequena parte daquilo que são os financiadores e os fundos que estão disponíveis para estes projetos de desenvolvimento. Explorando um bocadinho alguns deles, tenho aqui alguns exemplos. A cooperação dos Estados Unidos investiu em 2013 cerca de 72 milhões de dólares em projetos na área da agricultura e segurança alimentar em 26 países, em África e na América do Sul. Na área da nutrição, investiu cerca de 53 milhões de euros no ano de 2013, sendo que 49,6% foram investidos em projetos
em 18 países e 3,2 milhões de euros foram iniciativas mais regionais ou globais. Também para a área de água e saneamento, foram investidos quase 125 milhões de dólares em programas nesta área em 28 países, no ano de 2013. Olhando agora para outros financiadores ou mecanismos de financiamento, temos, por exemplo, um mecanismo chamado African Water Facility, que, tal como o nome indica, é para projetos essencialmente em água e relacionados, como saneamento, o tratamento de esgotos ou a gestão de resíduos. E é interessante notar que através deste mecanismo, foi investido um pequeno montante, cerca de 28 milhões, mas que por cada euro que foi investido através deste mecanismo, foram gerados cerca de 30 euros mais de investimentos posteriores. Portanto, isto dá um bocadinho daquilo que é o potencial que estes mecanismos de financiamento têm para que possam surgir mais tarde outras iniciativas nas mesmas áreas. Um mecanismo chamado é um mecanismo para as energias renováveis e a adaptação às alterações climáticas, chamado REACT. É um mecanismo essencialmente virado para as empresas, fornece capital de risco de longo prazo, essencialmente subvenções e empréstimos sem juros, para investimentos em projetos que tenham soluções para as alterações climáticas e que procuram ter um impacto social nas populações onde o projeto é implementado, para além do benefício económico, claro. Através deste mecanismo foram investidos mais de 34 milhões de dólares nas duas primeiras calls que eles lançaram, e este mecanismo é somente para o leste africano. Portanto, apoiaram com 34 milhões de euros 32 empresas e lançaram, a última call que lançaram foi para Moçambique, e através desta call eles apoiaram 2 empresas com cerca de 10 milhões de dólares. Olhamos agora para aquilo que é a cooperação europeia e os dados dos últimos 2 anos, 2012 ou 2013, e eu tirei somente algumas áreas. A Comissão Europeia, através da Cooperação e Desenvolvimento, investiu 70 milhões de euros na agricultura, 24 milhões de euros na área das energias, especialmente energias renováveis, 2,3 milhões de euros em pescas e florestas, e 23 milhões de euros num programa geral de assistência que muitas vezes é multissetorial. Deste dinheiro todo que a Comissão Europeia investiu, Portugal foi buscar 1,5 milhões de euros, aquele valor que está ali, na agricultura. Isto como proponente. Portanto, o que podem ver daqui é que existe muito dinheiro para projetos e que nós não estamos a agarrar tudo aquilo que nós podemos agarrar. Existe muita margem para progredir e acho que através da jornada que nós vamos ter de trabalho, nós podemos explorar aquilo que são projetos e tentar agarrar este financiamento que existe e que os investigadores portugueses podem e devem, digo eu, nesta altura, tentar agarrar. Muito obrigado a todos.